Boa tarde a todos, boa tarde meus amigos, minhas amigas, boa tarde a minha família, boa tarde a todos que compartilharam, que curtiram, que viram, que compartilhou com outras pessoas. Meu boa tarde. Hoje, agora, neste momento, eu vou fazer um agradecimento especial. Eu quero agradecer aos avós e aos professores, os avós e os avós, os bisavós, os tataravós, que sempre ficaram com seus netos. Os professores e as professoras, os funcionários das escolas, porque eles estão sendo heróis nesta aula remota que ocorreu desde 27 de abril até agora. E os professores são os heróis, porque eles têm que preparar a aula, eles têm que encaminhar na plataforma. Muitos professores vão até a casa dos alunos saber por que ele não acessou a plataforma, levar o material e assim por diante. E deixa eu dar um aviso para o senhor, governador. Os avós cuidam dessas crianças faz tempo. Cuidam dos seus netos, crianças e adolescentes, desde sempre, porque o pai e a mãe estão trabalhando. E não é esse o motivo para a abertura das escolas, o retorno das aulas. Eles são do grupo de risco, nós sabemos disso. Toda a família sabe, a sociedade inteira sabe que eles são do grupo de risco. Mas isso não é um motivo suficiente para o senhor retomar as aulas. Então eu quero colocar uma questão para o senhor, governador. Os 200 dias letivos, 800 horas, já se perdeu. Porque lá em 27 de abril, o senhor não consultou as famílias. Se elas tinham tablets, se elas tinham computadores, se elas têm internet, se elas têm uma televisão, que poderiam acessar a plataforma virtual que o senhor propôs para os professores encaminharem. O senhor não perguntou que hora que o pai e a mãe voltam do trabalho para fazer as lições, que muitas dessas casas são um único celular. E são 4 filhos na escola pública. São 3, um na escola da prefeitura e 3 na escola pública estadual. Então, o senhor não fez essa consulta a nós, as mães. Como é que nós poderíamos fazer as lições? E nós temos o direito, porque o interesse maior é da criança e do adolescente. É prioridade. Então, o que o senhor deveria ter feito? Ter entregue tablets com chips, já com a internet, até o término do primeiro semestre. E agora, secretário, governador, o senhor convidou para elaborar o plano de retorno das aulas. Olha o absurdo, pessoal. Ele convidou os empresários das escolas particulares através do sindicato, ele convidou a universidade, ele convidou o grupo dele para fazer a discussão e pensou. Tá tudo no imaginário deles porque eles não conhecem o chão da escola. Quando o senhor coloca naquele plano 1,5 metro de distanciamento de cada criança, o senhor se esqueceu que as salas têm de 30 a 40 alunos. Na escola da prefeitura, para as crianças pequenas da educação infantil, da creche, é de 10 a 20 para 5 funcionários. E nesta escola pública, que o senhor enviou as lições em 27 de abril, que o senhor determinou, 27 de abril, porque tem resolução, viu, gente? Tem resolução, tem decreto que ele determinou. É da seguinte forma. Ele mandou, pronto, e ele quer o retorno. Numa escola, quando tem o vaso sanitário, não tem a descarga, não tem o papel higiênico. Isso já vinha antes, isso tem 20 anos. Essa escola está precária há 20 anos. Não tem funcionário para fazer a faxina. A limpeza nas escolas são terceirizadas. E ele coloca lá no plano que tem que sanitizar toda a escola cada 2 a 3 horas. Tem que ter uma sala de isolamento. Só que só das 5.000 escolas no estado de São Paulo, 1.000 são escolas que
fechou a biblioteca, a Secretaria de Educação fechou uma biblioteca para fazer uma sala de aula, fechou a sala de vídeo para fazer uma sala de aula. É o que nós chamamos das escolas improvisadas. Tem sala de aula no corredor, tem sala de aula no pátio. Isso já ocorre há muitos anos aqui na cidade. A merenda, pessoal, está terceirizada. Como é que a gente vai desinfectar todas as questões, governador? Se não tem funcionários, não tem... Ah, tem uma outra questão no seu plano. O senhor coloca lá que o pai tem que medir a temperatura dos seus filhos. E se tiver 37,5, não é para mandar para a escola. Então, nesse dia, o pai e a mãe vai perder o horário, né? Vai ficar com falta no trabalho, ou ele vai deixar com os avós, que o senhor descobriu agora que cuida das crianças. Ou essas crianças estão sozinhas. Essa semana, governador, foi uma semana muito decisiva, onde todo mundo debateu o retorno das aulas no estado de São Paulo. O movimento de educação, os sindicatos dos professores, centrais sindicais, pais, estudantes, a Assembleia Legislativa do estado de São Paulo fez um ato solene ontem, certo? Onde se discutiu. E sabe qual é a reação da sociedade? É aquilo que está na pesquisa da Folha. 70% das famílias disseram que não vai mandar os filhos para a escola. E não vai mandar porque a sua escola é precária, governador. E o senhor não está preocupado com a aprendizagem. Porque o aprendizagem em 50 dias, que é o término do ano, são 50 dias de aula. Não vai recuperar o que se perdeu desde 27 de abril. Porque as crianças não têm acessibilidade da plataforma. Porque faltam os equipamentos para elas. Mas muito bem, governador. Eu queria que o senhor revisse a sua posição. Inclusive o senhor secretário. Porque o senhor teve Covid. Tudo bem que o senhor é do grupo de risco. O senhor é diabético, pelo que eu vi na sua entrevista. Mas reconsidere a partir já de amanhã. Chame os pais para conversar. Faça uma consulta pública no estado de São Paulo. Chame os professores através de suas organizações. Nós conhecemos a sala de aula. Nós conhecemos a precariedade da escola. Não é um bebedouro, como o senhor imagina, lá no plano individual. É um bebedouro comprido, viu, gente? Que está em todas as escolas, é único para todas as escolas. É um bebedouro comprido lá, mas não vai ter funcionário para fazer a limpeza. Então, e sabe por quê, governador? O senhor é uma pessoa de mídia. O senhor deve ter visto a pesquisa da Fiocruz. Lá está colocando. Se as aulas retornarem em agosto, será um genocídio no Rio de Janeiro. O funcionário lá, o diretor do Instituto Butantan também colocou isso. Não tem as mínimas condições das aulas retornarem nesta forma. E por quê? Porque nós não temos, o senhor não tem uma rede hospitalar completa. O senhor não tem uma rede que vai atender os novos infectados. Infectado leve é uma coisa, mas infectado grave é letal. É morte na certa. E os nossos filhos é o nosso melhor bem. Os professores é um bem do estado de São Paulo. Então nós não queremos perder nenhum. E nós não queremos discutir a morte. E a morte será com a abertura das salas de aula de novo. Presencial, governador. Então, governador, para a gente finalizar a conversa, convide os pais. Abra lá o seu gabinete para os pais do estado de São Paulo, que é o maior cliente da sua escola. 32% é o cliente da escola pública estadual. Para dialogar, para junto nós elaborarmos um plano de melhoria da escola pública estadual para começar em 2020 e 2021. Porque em 15 dias, secretário, o senhor não vai conseguir fazer isso. O senhor não vai conseguir fazer uma escola reestruturando ela toda, reorganizando ela toda, reformando ela toda. Porque, esqueci das escolas de lata, viu, gente? Para nós enviarmos os nossos filhos. E aí, secretário, é uma questão de boa vontade política, humanitária, discutir sobre este calendário, sobre a questão da aprendizagem que tanto o senhor fala, que não é para nenhum estudante ficar para trás. Mas eles já estão para trás. Faz tempo. E principalmente agora, quando o senhor propõe
que a escola privada pode abrir. O senhor vai aumentar a desigualdade nesse estado aqui. E esse é um estado da federação rico, porque todos nós pagamos impostos. 80% da população do estado de São Paulo perde nota fiscal. Então, reveja e sente com quem é o seu maior cliente, que são os estudantes e suas famílias. E eu quero finalizar, governador. Eu quero finalizar com o senhor, no aguardo que o senhor convide os pais para dizer como que são as escolas aqui no estado de São Paulo. Elas não são dignas para terminar esse ano. Elas não estão em condições estruturais para terminar esse ano. E agora eu vou dar um recado para as mães. Fiquem despreocupadas, porque o governador vai ter que encontrar uma solução para a aprendizagem, para o término do ano, para as provas, para os trabalhos que as mães estão ficando malucas quando chega a noite, procurar papel almaço, papel quadriculado, papel sulfite para fazer os trabalhos, fotografar e enviar, porque nem sempre dá para fazer direto na plataforma. Certo, governador? Certo, mães? Então, vocês têm que ficar tranquilas, porque vocês já fazem muito ajudando o governador a fazer as lições em casa, certo? E eu quero colocar a pauta da próxima semana, que foi colocado aqui pela pessoa Gal de Paula. Ela sugeriu como eu acho que a educação no Brasil deveria ser. Vai ser maravilhosa essa. E eu aguardo outras pautas, certo? Porque nós vamos ter aí mais de 20 quartas-feiras para a gente continuar dialogando sobre a educação na nossa mão. Para ninguém precisar dizer que a família é responsável pelo fracasso dos estudantes. O fracasso dos estudantes, em parte, 80%, 90% é culpa daqui do estado de São Paulo. Porque é escola longe de casa, é ônibus lotado, para quem não tem vaga do lado da sua casa para estudar, que é de direito, é falta de material, é professores desvalorizados, é conselhos que vocês determinam como tem que ser, grêmios que vocês determinam como tem que ser, salvo algumas escolas onde o diretor conhece a comunidade e ama o que faz, e aí dialoga melhor sobre os grêmios, sobre os conselhos. E quero finalizar agradecendo a Deus, muito triste, fica aqui, eu tenho certeza, é o sentimento de toda a nação brasileira, por todas essas vidas, desde março, que foram perdidas pelo Covid. É uma doença muito grave, muito séria. E não tem como a gente fazer em sentido contrário, porque a vacina não está aí. E neste momento, a vacina será afastamento social, máscaras, olha minhas máscaras aqui, certo? Lavar bem a mão, com sabonete, com detergente, o álcool gel. E viu, gente, na escola pública do estado, não tem sabonete não, não tem detergente não. Não tem, olha, muitas vezes não tem nem água. Como é que nossos filhos vai lavar as mãos? Essa é a grande discussão, governador, que o senhor precisa fazer. E eu quero finalizar com a nossa... Quero dar algumas informaçõezinhas. Olha, no estado, no Brasil, nós temos 42 bilionários. Tem alguns documentos que foi feito agora sobre chamada seguinte, Covid e a economia. É bom dar uma olhadinha sobre isso, viu, governador? E o Brasil está longe do controle da pandemia. Esse tal de platô, que diz que está chegando no platô, tá difícil. E mais, governador, até hoje não teve resposta do seu governo
sobre todos os exames do Covid que foram feitos aqui no estado de São Paulo. Aqueles que não tinham nome, que tinha só o primeiro nome, alguma coisa desse jeito, certo? Então, governador, não pode ser só do ponto de vista educacional. Qual é a mãe que não quer que seu filho tenha todo o aprendizado? Então, leve em consideração que não pode ser só educacional esse retorno das aulas, só para fechar um calendário, só para mostrar para o Banco Mundial. E isso vai levar à morte, isso vai levar à vida dos nossos filhos, das nossas famílias, de professores. E nós não queremos isso. Ainda tem tempo. Ainda tem tempo a gente pensar. E gostariam também de uma sugestão aí para a OAB, para a Defensoria Pública, para o Ministério Público da Infância e Juventude. Que tal um habeas corpus coletivo ou um mandato de segurança coletivo para resguardar a vida das crianças e dos adolescentes e dos professores? Obrigado a todos e até quarta-feira. E mais uma vez eu agradeço a Deus, agradeço ao meu Deus, agradeço ao seu Deus. Boa noite a todos. Um beijão, um beijo para os meus netos, um beijo para os avós, um beijo para os professores e um beijo para os meus amigos e minhas amigas. Muito obrigada.